Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. Quinta-feira é dia de quê, Luanda? Fala aí pro povo. Dia de dilemas. O que mais acontece nas quintas-feiras? Tem TBT. TBT. Hoje é TBT de quê? Hoje vocês vão fazer TBT de quê, gente? Vocês podiam mandar. É um dilema fazer TBT? Você, quando volta às suas memórias e se vê de outro jeito, isso é um dilema pra vocês? Dilema de hoje não vai falar sobre TBT, nem volta no tempo. Dilemas de hoje vai falar sobre... Solta a vinheta, Caboge. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema Que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. Pois então, queridas Valentinas e estimados Enzos, Dilemas de hoje vai falar sobre uma coisa que quem está numa relação, em algum momento certamente vai enfrentar. Se não enfrentar, rapaz, tem alguma coisa errada. Que é o seguinte, são aquelas opiniões divergentes, aquilo que nos difere, aquilo que por vezes o outro não compreende. Tivemos 2 e-mails de 2 Valentinas muito especiais. Luanda vai ler para vocês o da primeira Valentina, presta atenção nisso. Valentina fofa número 1 diz assim... Ela contextualiza brevemente, antes de falar o dilema em si. Estou com meu marido há 5 anos e mudamos para o Rio há 2 anos, onde muitas coisas novas para nós acontecem diante da enorme diversidade social e cultural da cidade. E aí tenho tido interesses em experienciar outras vivências, como grupo de dança afro, projetos e movimentos sociais, terreiro de umbanda, eventos no subúrbio, entre tantas outras coisas. Acontece que até então éramos um casal de burocratas de Brasília, classe média branca, típica esquerda caviar. E aí... Até amigos temos, hein? E aí meu marido está se sentindo de alguma forma ameaçado por esses meus novos interesses ou inseguro com esse meu movimento. Segundo ele, eu só tenho me interessado por, abre aspas, coisas que ele não é ou não tem, mas eu não vejo dessa forma. Gostaria que ele viesse comigo nessa descoberta ou que entendesse a minha existência em outros espaços, sem que isso fosse visto como uma ameaça. E aí ela diz assim... Então, como vocês já estão juntos há bastante tempo, talvez possam me ajudar a discutir um dilema que traduzi mais ou menos assim. Individualidade ou família? O que priorizar? Ou como conciliar? Como dar vazão a interesses individuais sem ameaçar a relação? Como lidar com o outro, do casal, em transformação? Como passar por essas fases de forma saudável? Valentina, só existe família e relação com respeito absoluto às individualidades. Esse foi o Dilemas número 10, obrigado. Não, olha só. Muito Se bom. fosse fácil assim, não né? É? Não é? Ia ser uma delícia. Valentina, baita dilemão, vamos falar sobre ele. Agora, antes da gente falar, vamos falar sobre o e-mail da Valentina 2, que é um assunto específico. Bem específico. Mas que diz respeito também a Mas esse que é uma ponta desse problema. É uma ponta. Uma ponta desse problema. E ela já começa dizendo: olá, meu casal maravilhoso. Pronto, a pessoa que manda um e-mail com dilema, que começa dizendo: olá, meu casal maravilhoso, ela já entra na pauta, né? A partir daí já... Então ela agradece mil aqui pelo podcast, antes de mais nada, antes de tudo, antes daquilo. Faz um pedido inusitado de não ser chamada de Valentina e Enzo, mas de um pseudônimo que eles usam entre si, mas isso fere as premissas, o policy, obrigado, o policy do podcast Dilemas, onde todas são Valentinas e todos são Enzo, exceto João, Irene, Tereza e Joaquim. É isso aí. E aí ela fala, vamos direto ao dilema dela, tá? Abre aspas, ela diz: eu fumo maconha. Sou a favor da descriminalização e da legalização para uso recreativo também. Meu pai fuma, minha mãe fuma. Cresci nesse meio onde as drogas nunca foram um problema. Já trabalhei com dependentes químicos e outros tipos de adicção, enfim. Enzo, meu companheiro, já fumou. Já fumamos juntos. Já fizemos rolês em que ele providenciou a ganja, adoro essa palavra, sem que eu nem pedisse. E nós fumamos e fizemos aquele amor sensacional. Queria ter voz de locutor de rádio para fazer.
e nós fumamos e fizemos aquele amor sensacional. Quando eu fumo, fico mais lenta, fico mais meiga, fico mais paciente. Isso não é uso medicinal. Já é. Se a gente tiver Melhor que Rivotril, hein? Opa! Se a gente tiver discutido por qualquer coisa que seja, quando eu fumo, eu fico muito mais pacifista e apaziguadora. Rapaz, que coisa maravilhosa! Bora maconha nos bolsominion tudo, gente! Ela conta que eles têm 2 filhas de 6 anos e não são gêmeas. Explico. Valentina é filha dela no outro relacionamento e Valentina 2 é filha dele com outro relacionamento. Que bonitinho, elas diferem na idade de apenas 20 dias. Já estão juntos há um bom tempo e agora a Valentina e o Enzo começaram a diferir muito nesse quesito. Segundo ela, a relação é linda, eles têm muito em comum e quando as opiniões tinham algum tipo de divergência, eles sabiam dizer na maioria das vezes, vamos parar por aqui, retomar o assunto em outro momento, a gente está começando a nos chatear. Só que nesse ponto, nessa ponta, né, da maconha, estamos a colidir em grande estilo, ela fala, como nunca antes na história desse país, 4 anos juntos. Ele não me proíbe de fumar, é proibido proibir, né, gente? Mas sempre que eu fumo, apesar de eu ficar um doce, ele fica frio, distante, chateado, como se eu tivesse feito algo contra ele. E aí, Luanda, olha só, ela diz que eles tentaram algumas possibilidades. A primeira foi ela fumar somente quando não estivesse com ele. Tentaram e não deu certo, porque ela não mente, e aí em conversa ela acabou dizendo que fumou com uma amiga tal, e ele ficou chateado. Muito bom, né? O cara propondo isso, assim, não, então tá bom, então você só pode fumar sozinha. Aí se ela encontrar uma amiga, não pode. Não é sozinha, é quando não estivesse com ele. Ah, tá. Sim. O problema foi a amiga tal. É diferente de fumar sozinha e não fumar com ele. Porque o problema aqui foi que ele chateou por causa da amiga tal. Alguma coisa tem aí, né? Daí ela conta que ele fica chateado por 2 motivos. Porque ela fumou e porque ele sabe que não tem direito nenhum de ficar chateado. Ou seja, ele fica chateado e fica chateado porque ficou chateado. Certo. Eles tentaram outra coisa. Que ela tentasse fumar somente quando estivesse com os pais dela. Gente, viva a família tradicional brasileira. Amo. Também não deu certo. Por quê? Ela diz aqui. Porque eu, tendo uma ótima relação com meus pais e por sermos quase vizinhos, passei a fumar ainda mais. Porque eu vou na casa deles bastante frequência. Ou seja, esqueci meu chinelo. Vou ali na casa da mamãe. Manhã tá precisando comprar pão. Eita, precisa comprar pão. Minha gente, o troco dela ficou no meu bolso. Vou lá. Gente do céu, preciso tomar um banho. A água aqui tá fria. Vou lá na casa de manhã. Ela ficou na casa de manhã muito. Depois veio uma outra coisa que foi... Eles tentaram estabelecer um calendário. Noite de lua cheia. Muito bom calendário. Adoro. Eu acho tão Recife isso. Recife às vezes tinha umas festas que era assim, não, era terceira quinta-feira do mês se tivesse lua cheia. É mais ou menos isso que eles fizeram. Escuta, vê, tentamos fumar só em casa, ou seja, já não era mais longe dele, não era mais na casa da mãe e do pai, era em casa. Só em casa, nos dias X da semana. Aí sabe o que aconteceu? Ele começou a decidir ficar em casa nos dias X. Empata a maconha. E aí ela começou a inventar coisas pra ele fazer. Amor, compra ovo. Eu vou fazer panqueca mais tarde. Acabou o sal. Então, amor, você faz só, leva o lixo lá fora. Agora não leva ali no da esquina, não. Leva aquele do bairro vizinho, porque tem coleta seletiva, só pra fumar um. Pois bem, ela diz, nenhuma dessas deu certo, para surpresa de um total de 0 pessoas. E a verdade é que agora eu fumo. Ela diz que quando fuma, ela fica umas horas sem vê-lo após ter fumado e esconde que fumou. Mas isso, volta e meia, me leva a ter que mentir, porque eu não quero que ele fique chateado porque eu fumei. Rapaz, aí ela diz assim, a gente já fumou junto, ele fumou na adolescência dele, só que agora, não sei por que razão, ele ficou caretão ao ponto de dizer que é a favor da liberação somente para fins medicinais, mas para consumo recreativo ou descriminalização, não. Aí ela vai e manda vídeo para ele com estudos científicos sobre o uso da maconha. Aí devolve com terra plana. Aí devolve com maconha na terra plana, exatamente. Então a pergunta dela é, como chegar a uma conclusão quando os valores diferem? A gente tem 2 situações aqui de casais que diferem. Um deles, da Valentina 1, parece que está com medo de perder a Valentina para as novidades que ela quer experienciar. O Enzo, né? Tá com medo de perder. Eu falei o quê? Valentina. Ah, foi? Foi. Não. O Enzo tá com medo de perder. E na Valentina número 2, o Enzo, ele vem reforçando esse incômodo em relação a essa experiência da Valentina dele com a maconha. E eles estão chegando num lugar que, segundo ela, é de muito conflito.
Eu tô vendo meu trabalho em todos os lugares, eu tô achando isso maravilhoso. Porque quando a Valentina 1 diz assim, meu Enzo parece que tá com medo, né, desses meus movimentos, tá inseguro. Quando ele diz assim, mas você só quer fazer coisas que eu não sou, ou que eu não tenho. Eu vejo um menino segurando na barra da saia da mãe, dizendo assim, mãe, me dá atenção, mãe, não fala com essa amiga, mãe, tô aqui. Aquela criança, né, que tá desesperada, precisando de atenção, e que a mãe tá conversando com uma outra amiga que chegou. E na Valentina número 2, eu vejo um Enzo apavorado. Sim. Um Enzo com medo. Não, sei lá, só que não consegue reconhecer o medo, né? Porque quem tem medo é covarde. Mas um Enzo com medo, ele está, obviamente, pensando coisas que ele não está dividindo com ela. E aí tem uma outra frase dela que para mim é muito impactante. Ele não me proibiu. Amor. Amada. Proibir é muito louco, porque isso é muito comum nos relacionamentos, onde o homem, de alguma forma, e as mulheres também, porque eu sei que isso acontece, proíbe o outro de fazer alguma coisa. Acho louco. Essa palavra é muito forte da proibição. Você falou sobre medo. E aí voltamos àquele momento de recomendação de Pedrinho para que os homens façam terapia. Cara, a gente precisa enfrentar os medos da gente. Tá muito claro, assim, quando você começou a falar agora, me caiu uma ficha que é o Enzo da Valentina, que chegou no Rio de Janeiro e tá descobrindo coisas maravilhosas, para além de um governador no helicóptero atirando de fuzil, ela tá se descobrindo, e ela tá descobrindo sobre si própria com essas experiências. Para o Enzo, isso é uma ameaça, como se ele dissesse assim, se ela deixar de ser esta mesma mulher, vai deixar de me amar, eu vou perder o valor que eu tive para ela. Ou seja, ele quer que durante 70 anos de relação, ele continue exatamente a mesma coisa e ela continue a mesma coisa. Olha só, gente, você começa uma relação com uma pessoa, namora, e às vezes vocês se desencontram, e aí tem capitais do Brasil onde ainda se noiva. Aí você fica noiva, né? Aí tem gente que faz a festa na igreja, ainda existe, sabia isso? Festa na igreja. Adoro casamento. E tal. E aí o cara quer continuar casado com aquela mesmíssima... O Enzo quer ficar casado com aquela mesmíssima Valentina a vida inteira. Vai mudar, velho. Vai mudar porque vai ver o mundo. Porque vai ver o mundo sob outros prismas. Porque vai descobrir lugares. Porque vai conhecer novas pessoas. Porque vai se apaixonar por um outro trabalho e vai largar o trabalho anterior. Porque vai descobrir na companhia do trabalho, em seus colegas, pessoas interessantíssimas, sim. E vai criar vínculos com ela. E aí, se você tá com medo de perdê-la pelas coisas que ela vai experimentar, o problema é teu. Você precisa lidar com seus medos e precisa se garantir para ser um cara massa, velho. Para que dentro do que ela queira experimentar, incluindo você ou não, você se faça presente na vida dela e ela sinta o quanto é importante dividir isso com você. E ela tá super disposta a isso. Ela tá super disposta a isso. É a fragilidade masculina diante de uma mulher em transformação. Que é um negócio muito potente mesmo. Tudo bem você sentir medo, vai. Pode ter um pouquinho de medo, porque realmente, assim, é uma potência viva ali na sua frente e você diz, epa, vou ou não vou gostar daí? Vou ou não vou? Tem espaço pra mim ou não tem? Então, esses medos, eles são naturais. Mas, cara, ela tá abrindo espaço. É lindo. Olha pra essa potência que tá acontecendo, essa potência de transformação que essa mulher tá te mostrando e embarca nessa, porque é maravilhoso você poder se transformar ao lado de outra pessoa. Pois é, e o sentir medo eu acho que é absolutamente natural. A questão é o que fazer com esse medo. E aí você se paralisa e você quer paralisar o outro. E aí vem a proibição, por exemplo, no caso da Valentina número 2. Quando ela diz, ele não me proíbe mais, ou seja, quando abre qualquer tipo de perspectiva numa fala em que poderia haver uma proibição, tem um negócio cagado aí. Porque não é sobre proibir. Não é sobre proibir. O que é que você gosta de fazer e que te acrescenta? O que é que você gosta de fazer e que te diverte? O que é que você gosta de fazer e te tira do lugar da rotina? Porque tem isso também, cara. Tem isso também. Qual será a rotina desse casal
que para alguns momentos ela diz, porra, eu só queria fumar o meu baseado. No caso da primeira Valentina, quando ela chega numa cidade nova, depois de sair de Brasília, provavelmente com grande dificuldade de encontrar lugares como esse, é difícil encontrar terreiro em Brasília. Por conta da cidade ser careta, eles estão mais escondidos em Sobradinho, nas zonas Brasília não é uma rurais. cidade tão efervescente quanto Brasília Rio. nem é efervescente. E como ela mesma falou do desengravatamento deles, Brasília é uma cidade extremamente careta. Sim. Minha gente, mas olha a quantidade de funcionário público. São pessoas que abriram mão da arte e que fazem trabalhos que são burocráticos. Sim. A maioria da cidade é isso. As pessoas que são mergulhadas nesse universo, elas sim vão tender a ser mais caretas mesmo. Estou falando somente da maconha da Valentina número 2, mas estou falando também da questão desse experimentar, sabe? Na roda de samba, né? vou fazer uma dança afro. Você já passou na frente em alguma quadra do plano piloto, tem uma placa que fosse, ao invés de ser curso de balé, com uma foto preto e branco ou sépia, de uma bailarina toda de preto, esticada, pra ter, tipo assim, dança afro aqui? Quantas vezes você viu isso? Não, o que tem é Tai Chi Chuan nas quadras. A pequena comunidade chinesa faz o exercício Tai Chi Chuan. Mas é verdade. Então, nessa descoberta dela de mudança de cidade, tem uma descoberta sobre o Rio e sobre essa efervescência, mas tem a descoberta sobre ela própria. Ela provavelmente, quando vai fazer Enzo dessa Valentina, quando ela vai e se dispõe a fazer a dança afro, brother, vai com ela, velho. Vai mexer esse esqueleto. Vai liberar endorfina, vai bailar. Quando ela se propõe aí no terreiro de Umbanda, cara, é uma experiência maior do que religiosa. É uma experiência cultural de onde a gente veio. Vai lá descobrir isso. Abrir o seu próprio repertório, o seu horizonte. Mas isso é muito comum, né? Esse medo dessas transformações que acontecem individualmente quando a gente está num relacionamento com outra pessoa, e como isso muitas vezes é a razão das separações, porque o outro não se sente convidado a participar daqueles processos, e tudo bem, porque às vezes são processos realmente individuais, onde eu não estou te convidando, eu estou vivendo aquilo, mas isso não significa rupturas. E aí tem uma outra coisa que acontece, né? Porque assim, ela pode buscar coisas que para ela faz o olho dela brilhar, então dança afro, terreiro, movimento social, enfim, qualquer coisa. E ele, o que ele faz? Ele fica tentando se agarrar a coisas que mantêm a vida do jeito que ela é. Então assim, ao invés de domingo tá procurando alguma coisa muito interessante, muito diferente, não, tá sentado assistindo Fantástico, porque é a manutenção daquilo que ele conhece e reconhece como sendo seguro. Quem eu sou? Não, eu sou essa pessoa. A gente não é árvore, né, com raiz fincada. A gente é rio, a gente corre, a gente tem movimento. Então, por que esse medo de também se permitir descobrir novas coisas que você gosta de fazer? E pro casal isso faz tão bem, cara. Não só as descobertas de coisas absolutamente novas, como é o caso da Valentina número 1, que chega numa cidade nova, como as reafirmações e reconhecimentos de coisa que você gosta desde sempre, como é o caso da Valentina número 2. A sensação que eu tenho é que todas essas experiências, se o casal tiver equilibrado, o casal tiver disposto a seguir um curso, onde em determinados momentos, já que você usou a metáfora de um rio, em determinados momentos se reconhecem como sendo afluentes distintos que desembocam no mesmo lugar, saber que cada um tem o seu percurso ali para se transformar. É o encontro do Rio Negro com o Rio Solimões, que você vê a diferença absoluta entre os dois rios, mas eles estão ali integrados com as suas diferenças. E aquilo passa a ser um rio só, no final das contas, chamado Rio Amazonas. Agora, você pode, nesse processo também, fiquei pensando aqui agora, descobrir coisas sobre você que você não sabia, que estavam ali, né, abafados pela vida que você levava, pela sua rotina, e aí você descobre coisas novas. E aí você desapega de certos valores ou se apega a novos valores que criam um conflito no casal. E aí, como é que faz? Vejo isso acontecer com frequência, sabia? Desse movimento de alguém que foi, num movimento desse descoberta, descobriu algo tão potente sobre si próprio que se desconectou. Sim, exato. Do parceiro ou da parceira. Há que se evitar isso, então você abre mão de você se descobrir. Não acho que é evitar. Acho que quando isso vem é inevitável. Então, não, na verdade. A minha pergunta é se a gente
evita colocar essas experiências nas nossas vidas pelo medo Não, de se não. desconectar? Acho que não também. Não. Eu acho que não. Acho que não é, a gente não tem que evitar essas experiências, não. Mas eu acho que isso eventualmente pode acontecer sim. Daquilo você te tomar tanto que te leva para um outro lugar que é absolutamente distante daquele parceiro e aquele parceiro não fez nenhum movimento de transformação, continua lá paradinho no mesmo lugar e agora se estabelece não só uma diferença do que eu gosto de fazer ou de que, mas assim, de valores. Cara, você acredita numa coisa, eu acredito em outra, completamente oposta. Como é que a gente convive? Convive ou não convive? Que eu acho que é o que está acontecendo com a Valentina número 2, né? Quando ela diz assim, eu sempre fumei. Ele tá num processo outro, onde ele tá se encaretando. Aquilo para ele deixou de ser tranquilo. Tá ruim para ele. Só que ele não tá entendendo, ou não sei se ele tá elaborando isso, se ele não tá, e eles provavelmente não estão conversando sobre isso. De onde tá vindo esse incômodo dele, ou esse medo dele? Né? O que tá se passando na cabeça dessa criatura que ele não tá conseguindo falar para ela uma coisa que ele sempre soube sobre ela. Por que agora tá incomodando? Ou chegou num ponto, já incomodava, e chegou num ponto de incômodo que ele não quer mais lidar e também tá sem ter como dizer pra ela, pô, velho, isso me incomoda a ponto de eu não querer estar junto. Dizer, ó, eu lidei com isso esses anos todos que a gente aqui tá junto. Pra mim não dá mais, eu não consigo lidar com esse incômodo porque ele desperta em mim coisas ruins. Pode não ter exatamente a ver com o medo de perdê-la, que foi uma coisa que a gente falou no início, para essas experiências ou tal. E aí a gente tem que estar atento aos nossos limites aos também. Nossos limites. Então, se o limite dele chegou e ele não topa mais, é que eles talvez tenham chegado no fim de uma linha. Que é triste pra caramba perceber isso, mas às vezes Acontece. É o que tem que ser feito. No caso da Valentina número 1, eu vejo menos essa possibilidade de ser um incômodo ou um conjunto de incômodos que leve à ruptura. Eu vejo muito tentando olhar do ponto de vista do cara, do Enzo. Eu vejo muito uma coisa que é essa sensação que os homens têm de que quando as mulheres fazem esses movimentos é porque elas querem se afastar dos homens. E, de novo, somos nós homens que precisamos aprender a lidar com esses medos. A gente é que precisa realmente ser muito bacana, mesmo quando a gente não quer participar dessas experiências, para que quando essa Valentina venha nos trazer o que foram essas experiências, a gente entender o quanto foi importante para ela. Agora. É um simples entendimento sobre como isso é importante para o outro. E que tem a ver com as individualidades, desculpa. Não, tudo bem. Eu acho que tem uma coisa que mulheres fazem também muito, e fizeram durante muitos anos e continuam fazendo, que é abrir mão de coisas que gostam em prol desse parceiro, dessa parceira, em prol dos filhos. Então, quando entra filho nessa equação, fica muito mais difícil de você encontrar o que são os seus espaços. Por quê? Porque a demanda, ela é maluca, ela aumenta muito mais, né? A demanda física mesmo, emocional, de atender outras crianças. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que estar muito atenta. Eu sinto muito isso na minha vida, particularmente, que eu adormeci para cuidar das crianças, para olhar para eles, para fazer com que a nossa família funcionasse. E isso pode ter um impacto muito grande na relação, porque eu posso não saber conduzir essa minha volta à superfície, a olhar, me entender, me perceber como indivíduo, como ser humano, e ocupar sempre aquele papel da mulher, da esposa, da mãe, né? E não conseguir dizer assim, epa, ó, isso aqui é um território que é só meu, ninguém ultrapassa. Sim. No caso da Valentina número 1, ela não deixa claro se eles têm filhos. Eu acho que não. Eu acho que não também. Pela agenda dela de eventos, eu acho que não. Pois é, e aí não tendo filhos, não tendo isso que você colocou agora, que são essas dinâmicas familiares, quando ainda é a relação entre o casal. No caso dessa Valentina, que está descobrindo o Rio e está se descobrindo em coisas que ela está vendo lá, talvez pela primeira vez, sinto que falta, e eu não sei como é que andam os diálogos dele sobre isso, porque ela já deixou claro que para ele está sendo incômodo, né? Tá. Que ela sente que ele tem esse medo. Qual o movimento que ele escolhe fazer diante disso? Eu de novo, estou tentando me colocar no papel do cara, sentindo o seguinte, cara, o que era possível fazer aqui?
E junto com ela, mesmo não sendo coisas que faziam parte do meu repertório até agora, mas eu desengravatei, saí de Brasília. Poxa, vou ver o que ela tá me mostrando aí, né? Valentina descobriu umas coisas que parecem legais. Ela tá voltando feliz dessas experiências. Vou lá tentar. E eu acho que tem um outro movimento que é super interessante, que é ele procurar essas experiências que digam respeito a ele. Exato. Então, se ele não gosta de ir para o curso de dança afro, se ele não quer ir para o terreiro, se ele não quer ir para lá para dançar o samba na quarta-feira, quais são as coisas que movem ele ali naquela cidade? Pode ser ir pra praia todo santo dia no horário no intervalo do almoço. Praia pra mim é um negócio que mexe comigo. Se eu saio do meu trabalho, e inclusive porque eu quero sair de Brasília, né? Saio do meu trabalho todo dia, ao invés de almoçar, eu pego praia durante 1 hora, depois eu tomo um açaí e volto pro trabalho. Isso me reenergiza, isso me completa, isso me alimenta. O Rio de Janeiro tem muita oferta de show, música. Tô tentando colocar no papel dele aqui. Tem muito show. Vai ter show que ela não vai gostar, vai ter música que ela não vai gostar, vai ter coisa que ela não vai querer experimentar. Vai lá ele para viver isso também. Então eu sinto que tem um... E agora, isso tudo acontece porque parece que a gente, falando assim, parece que os dois vão deixar de conviver. E não é, essas coisas são capazes de conviver. A gente tá somando, né? Somando interesses. Pois é. Somando interesses. Ou descobrindo novos interesses, mas o tempo todo entendendo que eu tô dentro de uma relação. Ela não se coloca fora dessa relação. Ela não quer estar fora da relação para descobrir novas coisas. Ela tá dizendo assim, vamos junto. E esse medo e esse apego a quem eu sou, né? Ela traz essa frase dele assim, você quer coisas que eu não tenho, você quer coisas que eu não sou. Cara, a gente pode tudo. Nesses processos a gente pode se descobrir amante de samba de gafieira, que a gente nunca soube. Né? Por que a gente tá tão fechado nessas descobertas, para essas descobertas? No caso dos Enzos, eu apostaria os 2 rins que eu tenho, o meu fígado, o meu pâncreas, minha vesícula e um dos pulmões, porque eu iria precisar de um ainda, que é pela insegurança masculina, que é uma chaga. É essa insegurança que faz com que os homens achem que se perdem nessas relações, que podem perder a Valentina deles para coisas que estão extrínsecas. Velho, você perde a sua Valentina por coisas que estão dentro dela. Se a relação de vocês acabar, é por descobertas que ela fez sobre ela, que talvez não caiba mais você na vida dela. E deixa eu te contar uma coisa sobre essa insegurança. É muito parecido com a morte. A gente pensa na morte como uma dor que vai nos atingir quando nós morrermos. Então, o ser humano foi muito da parte ocidental do planeta, foi orientado, com exceção dos indígenas, foi orientado a pensar na morte como uma coisa que é uma dor que se manifesta inclusive em quem morreu. Rapaz, eu vou deixar isso aqui tudo para trás. Que perda eu vou ter. Deixa eu te contar uma coisa. Morreu. Quem fica vivo é que segue, que sente a dor e que vivencia. Então, nessa tua insegurança, tenta enxergar isso como uma possível morte. Se a relação acabar, a vida vai continuar. Noutro formato, noutras descobertas. Mas enxergar a morte em tudo, e como se fosse um sofrimento de quem morre ou participa dela, isso, voltemos àquela sessão de Pedrinho recomenda terapia. Tá tudo bem. Lide com essa insegurança e com seu medo. Aprenda a lidar, a transformar esse seu medo numa potência de amor, de dizer, meu amor, vá lá pra dança afro, vá pro samba de gafieira, dança com os velhos. Eu não curto muito, uma vez ou outra eu vou ali com você pra lhe fazer companhia, mas você sabe que é uma coisa, mas fique feliz, vá lá fazer, sabe? A mesma coisa da Valentina número 2. Minha irmã, vá fumar seu baseado. Não precisa ser em dia ímpar na casa da mãe, quando o pai estiver tossindo em noite de lua cheia e o gato estiver doente, não. Não precisa marcar agenda, não. Tá Quer tudo fumar, bem, quer fumar, fuma, velho. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Eu ouvindo você falar sobre essa insegurança masculina, eu acho que também nesse caso da Valentina número 2, é uma puta insegurança dele. De ver essa mulher que é uma mulher que banca as suas escolhas. Cara, eu quero fumar maconha, eu banco isso. Né? E mesmo ele sabendo disso desde sempre, né? Eles estão juntos há 4 anos, ele vai tudo bem aqui, vai desviando desse assunto sem encarar esse assunto de frente. E aí tem uma hora que ela diz, é isso, e ele diz, opa, não sei se eu vou dar conta disso não sei se eu vou dar conta dessa sua liberdade toda aí não. Então, mulheres que são muito seguras, muito livres, que estão nesse processo de transformação, elas
geram esses medos e essas inseguranças nesses homens, sim. Isso não quer dizer que as mulheres vão fundar um reino, né, feminino sem homens que são cagões. Não, é tipo, vamos junto, vamos olhar pra isso junto, porque não é que a gente sabe exatamente, a gente não quer ficar sozinha nesses processos, a gente quer parceiros, né? É bom ter parceiros que nos conhecem, que validam coisas que a gente sente. É gostoso dividir a vida, mas que seja olhando pra frente e não segurando em crenças e incertezas que a gente tem que desfazê-las todo dia. Amor, acho que vai ser uma das primeiras vezes que vai acontecendo dilemas assim. Tem até na nossa vinheta, mas eu discordo de você aqui por um ponto crucial nesses dois dilemas. Um dilema trata de um casal onde tem uma Valentina que chega num locus novo e ela experimenta coisas novas que não faziam parte do repertório do casal, nem dela, até então. Certo. Isso é um tipo de problema. O outro é, desde sempre, como ela mesma falou, ela fumava. Isso. Ele casou sabendo. Isso. Ele tentou acompanhar ela ali. Ela até conta um episódio que ela diz, ele foi até pegar um sem eu pedir e tal. Que me parece muito um gesto de vou te agradar, nem curto tanto, mas não sou eu fumante, vou te agradar. Mas aquilo sempre esteve lá. Ela sempre fumou. Onde é que eu acho que tem a diferença? Tem o caso de um cara que está impactado e está com essa insegurança, esse medo que ele precisa tratar diante dessas novas experiências. Então isso vai lá e trata, resolve como é que elabora o que são os seus medos e as suas inseguranças diante das novas experiências da sua Valentina. Do outro lado, o que me parece é que é um copo que foi enchendo e que transbordou, mas de uma coisa que sempre existiu. Não tem uma experiência nova. Não tem nada que manifeste uma liberdade nova nessa mulher. Não, mas eu não tô... Não, eu não discordo, acho que a gente não discorda, não. Talvez eu não tenha me colocado da maneira certa. Assim, ele sempre desviou desse assunto. Você vem com a maconha, opa, tudo bem aqui, tudo bem ali. Sendo que, na verdade, isso sempre foi uma coisa que ele fez por ela, fez pra agradar. Então, então talvez esse ponto seja o ponto que realmente separe os dois dilemas. Sim. Quando, no caso da Valentina da maconha, Valentina maconheira, Valentina D2, quando no caso da Valentina D2, a gente talvez tenha uma situação de um Enzo que não tope mais. E aí não diz respeito ao fato dela ter trazido uma experiência nova ou nada disso. Talvez eles precisem dialogar com a seguinte premissa. Isso sempre te incomodou? Isso passou a te incomodar mais? Cara, e aí é um outro Isso dilema. É porque, outro assim, dilema, mas... Quantas vezes a gente não fica... Tem uma história maravilhosa, né? De um casal de velhinhos, assim... Eu não vou saber contar direito, porque eu sempre esqueço essas histórias, mas, tipo assim... A vida inteira passando manteiga no pão. A vida inteira passando manteiga no pão. A véia passando a manteiga no pão do velho. Até que o velho diz, depois de 40 anos de casado, assim... Eu odeio manteiga. Né? Você não... Por que você não me disse, cara pálida, que você não gosta de manteiga? Por que você não me disse que isso sempre foi incômodo? Né? E que maluquice é essa que a gente entra? E a gente entra com muita facilidade nessa maluquice de querer agradar o outro. E pra isso a gente abafa as nossas vontades e os nossos desejos. Eu mesmo, ano passado, disse pra Lua que não gostava de quiche. Nunca soube. Depois de 12 anos de casado, eu disse pra ela, eu não gosto de quiche. Foi libertador, não foi pro casal? Foi maravilhoso. Foi libertador pro casal. Nunca mais ela trouxe uma quiche pra mim. Nunca mais eu tive que comer uma quiche. Eu odeio quiche. Mas ele comeu quiche, comeu muita quiche pra me agradar, sem eu nem saber que ele não gostava de quiche. Pois é, talvez o Enzo precise ter uma conversa dizendo pra essa Valentina da maconha, eu não gosto de quiche. Aí trata-se de uma nova decisão. Pensando do ponto de vista do casal, no caso dele, quais os seus limites pra aguentar isso, que não é nenhuma novidade na existência dela. Chegou no seu limite, acabou o seu limite. Não dá mais para levar uma relação onde, para ela, isso seja libertador, como você colocou, ou seja, apenas uma alegria cotidiana do dia que ela gosta, mas para ele virou uma dor, porque aí não tem a ver sobre medo e insegurança. Se para ele virou uma dor não, isso para mim é insustentável. Porque ela fala que se vê mais leve, mais pacifista, ela usa esse termo. E como ele vê-la? Porque nesse caso desse segundo dilema, pode ser que ele veja esta Valentina de outra forma. Com e eles certeza. precisam abrir essa conversa.
Porque ela sem tá se nenhum achando medo. maravilhosa, Tá se achando maravilhosa, e super talvez docinho, e ele tá puto. Talvez ele esteja puto, dizendo assim, pô, desculpa, mas você não fica como você... Não é nem como você é, mas é como você reage a determinadas coisas. Às vezes são coisas mais sutis. Sim. Uma reação, uma velocidade, não sei o quê. Isso pode incomodá-lo. Só que esse incômodo, pelo visto, vem se estendendo, sabe, amor? Quando ela relata isso, elas vêm se estendendo. Então, talvez aqui a gente crie uma parte entre os dois dilemas, apesar deles serem muito parecidos, no que diz respeito a ter dois Enzos que precisam sim lidar com seus medos, inseguranças e dores, incômodos. Mas temos duas Valentinas, onde as manifestações são diferentes. Eu acho que enquanto a Valentina 1, que tá lá buscando na dança, no terreiro, tá buscando se encontrar e se descobrir, tá aflorando, tem um convite muito maravilhoso pro Enzo dela. Na outra Valentina, tem um sentido que não, eu não vou abrir mão disso aqui, que faz parte de mim. Não tem uma descoberta nova. Sim. É desde sempre. E você, topa estar comigo ou não? Então talvez tenhamos aqui dois dilemas que sejam unidos pela questão dos Enzos, mas que as Valentinas separem completamente esses dilemas. Acho que sim, concordo. Ou seja, a gente não tem conclusão nenhuma sobre nenhum dos dois. É isso. É isso, gente. Mas foi ótimo debater os problemas dos outros. Sempre é. Aliás, para quem não desligue ainda não, por causa do seguinte... O e-mail de Lua é luabarros@redeamparo.com.br. E o de Peu é oi@pedrinhofonseca.com.br. E é através deles que vocês podem mandar os seus dilemas. O que é que tem acontecido com a gente? Acaba um episódio como esse, é uma chuva de e-mail. Seja de gente comentando o dilema que acabou de ouvir. Muitas vezes a conversa continua nos e-mails. A conversa continua, inclusive, com os Enzos e Valentinas que mandaram. Sim. Né? Mas acontece também das pessoas mandarem os seus dilemas novos. E nas redes sociais, o que tem acontecido são justamente as pessoas perguntando qual é mesmo o e-mail de vocês. Então a gente vai começar a propagar mais os e-mails para que vocês saibam exatamente como entrar em contato com a gente para contar seus dilemas. E olha só, não tem dilema pequeno, médio ou grande. Às vezes vem os prefácios de dilemas dizendo eu tenho até vergonha de falar meu dilema porque ele é pequeno diante de outros que eu vi. Não existe isso. O seu dilema é o dilema do seu tamanho. E a gente respeita os dilemas, independente dos tamanhos, das complexidades. Nós dois, na verdade, estamos aqui, vocês não sabem, mas a gente vai dizer agora, fazendo a nossa terapia de casal, usando os dilemas de vocês. Tem a verdade sido essa. super intenso e interessante debater essas questões, porque, obviamente, a gente para pensar, né? Alguém já perguntou, os dilemas têm roteiro? Não tem roteiro. A gente vai divagando, pensando, se questionando, tendo ideia à medida que a gente vai falando. E é um exercício incrível. E a coisa que eu mais tenho amado ouvir é o tanto de casal que tem ouvido esses dilemas juntos. Isso é muito bonitinho. Muito obrigada. Um beijo e até quinta que vem. Abraço apertado em vocês. Caboge, solta a vinheta de encerramento. Beijo grande, gente. Tchau, tchau. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.